Durante séculos, a palavra bruxa carregou um peso de medo, desprezo e mistério. Era o nome dado àquela que fugia das normas, que ousava saber demais, curar demais, existir demais. Mas quem eram, de fato, essas mulheres chamadas de bruxas na Idade Média? Por que foram perseguidas? E o que havia por trás das fogueiras que arderam em nome da fé? Para compreender a complexidade deste tema, precisamos primeiro voltar no tempo. Na Europa medieval, especialmente entre os séculos XV e XVII, um dos capítulos mais sombrios da história foi escrito. Um capítulo marcado por acusações sem provas, confissões obtidas sob tortura e um medo coletivo cuidadosamente alimentado por instituições poderosas. A chamada caça às bruxas não foi um evento isolado ou breve. Ela se espalhou por diferentes regiões, durou cerca de 300 anos e vitimou dezenas de milhares de pessoas, a maioria mulheres. Mas o que motivou tamanha violência? Antes de tudo, é importante entender que a figura da bruxa não surgiu na Idade Média. Ela já existia em culturas antigas, como símbolo ambíguo de poder feminino, ligação com a natureza, sabedoria ancestral e, muitas vezes, habilidades de cura e profecia. Nas aldeias, era comum a presença de mulheres que conheciam as ervas, os ciclos da lua, os rituais de proteção e fertilidade. Essas mulheres eram parte do tecido comunitário. Mas com o fortalecimento da Igreja e a consolidação do patriarcado europeu, essas práticas começaram a ser vistas como ameaças. A teologia dominante passou a associar o feminino indomado ao pecado, ao caos, ao mal. E assim, a mulher que não se encaixava no papel submisso e silencioso foi lentamente transformada em alvo. A figura da bruxa foi então construída como um espantalho social. Ela era retratada como feia, velha, reclusa, ou então como sedutora e perigosa. Em ambos os casos, uma mulher fora do controle masculino. Os tribunais inquisitoriais passaram a investigar e punir qualquer suspeita de bruxaria, e bastava uma denúncia, um boato, um olhar atravessado para que o destino de alguém fosse selado. O famoso livro Maleus Maleficarum, publicado em 1487 por 2 inquisidores dominicanos, serviu como um verdadeiro manual de caça às bruxas. Nele, afirmava-se que as mulheres eram mais propensas à bruxaria por serem consideradas frágeis de espírito e carnais por natureza. O livro detalhava formas de identificar, interrogar e condenar bruxas. Foi um instrumento letal que alimentou o terror institucionalizado. Mas quem eram essas mulheres, afinal? As vítimas da caça às bruxas não seguiam um único perfil. Havia, sim, curandeiras e parteiras com conhecimentos botânicos. Havia mulheres que praticavam antigas tradições pagãs. Mas havia também viúvas, órfãs, camponesas pobres, mulheres solitárias ou simplesmente aquelas que despertavam inveja ou incompreensão. Muitas dessas mulheres representavam formas de autonomia feminina. Sabiam curar sem depender de médicos, ajudavam partos sem precisar de padres, aconselhavam sem seguir os dogmas. Eram, em sua maioria, mulheres que tinham voz e que ocupavam um espaço que a sociedade desejava controlar. Há casos documentados em que mulheres foram acusadas por terem muitos gatos, por falarem sozinhas, por morarem afastadas ou por serem consideradas bonitas demais. Em alguns relatos, vizinhos denunciavam bruxaria apenas porque o leite azedava ou a colheita falhava. Era um ambiente de medo e desconfiança, onde as tensões sociais se canalizavam para bodes expiatórios. Mas nem só de vítimas silenciosas se faz essa história. Muitas dessas mulheres resistiram. Algumas mantiveram sua prática mesmo diante do risco. Outras transmitiram seus saberes de forma velada. Algumas, mesmo sob tortura, não entregaram outras mulheres. E há ainda aquelas que, mesmo não tendo consciência disso,
plantaram as sementes de uma resistência que floresceria séculos depois. Por isso, algumas correntes contemporâneas enxergam essas bruxas não apenas como vítimas, mas também como rebeldes. Mulheres que, ao serem queimadas, levaram com elas o medo do poder feminino livre. E é por isso que hoje tantas mulheres se reconectam com essa ancestralidade, não como símbolo de medo, mas de força. Curandeiras, parteiras, místicas, herbalistas, sonhadoras, solitárias, excêntricas, líderes espirituais ou apenas mulheres comuns. Todas elas foram perseguidas em nome de um controle maior, mas deixaram rastros, e esses rastros ecoam até hoje. Se esse conteúdo está despertando reflexões em você, curta o vídeo. Isso ajuda muito o canal a continuar produzindo temas que aprofundam nosso olhar sobre a espiritualidade e a história com consciência. Agora, vamos explorar o que havia por trás dos rituais, quais saberes essas mulheres realmente dominavam e o que a figura da bruxa representa no imaginário moderno e na espiritualidade contemporânea. Na primeira parte, falamos sobre como as mulheres chamadas de bruxas foram perseguidas durante a Idade Média, muitas vezes por simplesmente serem diferentes, autônomas ou possuírem saberes tradicionais. Agora vamos mergulhar ainda mais fundo. O que realmente sabiam essas mulheres? Eram apenas vítimas ou havia uma sabedoria velada sendo transmitida por elas? E por que, séculos depois, a imagem da bruxa ainda desperta tanto fascínio? Quando observamos com atenção os relatos e registros históricos, percebemos que muitas daquelas mulheres detinham conhecimentos práticos e espirituais que vinham sendo passados de geração em geração. Eram saberes ligados à natureza, ao corpo, aos ciclos da vida e da morte. Coisas que hoje chamaríamos de medicina alternativa, fitoterapia, espiritualidade natural ou mesmo práticas energéticas. Muitas bruxas dominavam a arte da preparação de ungüentos, tônicos, banhos e chás com efeitos curativos. Sabiam quais plantas usar para acalmar, estimular, purgar ou aliviar dores. Tinham técnicas para facilitar partos, cuidar de feridas ou tratar enfermidades comuns. Conheciam o corpo feminino como poucas pessoas de seu tempo e mais, sabiam escutar. Essas mulheres ofereciam algo que não era apenas físico, mas também emocional e espiritual. Eram conselheiras, companheiras de rituais, guias para momentos difíceis. Sabiam observar os sinais da natureza, ler os astros, interpretar sonhos, conduzir rezas e cantos. Algumas trabalhavam com símbolos e gestos que hoje reconheceríamos como práticas mágicas, meditativas ou até mesmo xamânicas. Mas o que torna essa figura tão poderosa ainda hoje? A bruxa representa uma espécie de ponte entre mundos. Ela é alguém que transita entre o visível e o invisível, que não se submete totalmente à lógica do poder estabelecido, que acredita no poder da intuição, da conexão com a terra, da escuta interior. A bruxa é, por excelência, aquela que não se cala, e isso, na Idade Média, era perigoso demais. Não por acaso muitos dos símbolos associados à bruxaria foram demonizados. O caldeirão, por exemplo, era na verdade um utensílio comum usado para preparar remédios ou alimentos sagrados. O gato preto, animal de companhia de muitas curandeiras, virou sinal de mau agouro. Os sabás, encontros onde mulheres celebravam a natureza e o feminino, passaram a ser retratados como pactos demoníacos. Mas o que as autoridades temiam de verdade? O conhecimento livre, o feminino empoderado, a sabedoria sem intermediários. Ao acusar essas mulheres de pactos com o diabo, o poder instituído não estava apenas punindo indivíduos, mas tentando apagar uma forma inteira de viver, pensar e sentir. Claro que existiram exageros e mitos criados depois. Nem toda mulher acusada de bruxaria praticava rituais, e nem toda prática era necessariamente espiritual. Mas muitas delas, sim, mantinham um saber ancestral,
uma tradição oral, uma prática ritualística conectada com o mistério. Por isso, hoje, ao resgatar a figura da bruxa, estamos fazendo muito mais do que revisitar o passado. Estamos afirmando um novo modo de existir. Um modo que honra a natureza, o corpo, o sagrado pessoal, a sabedoria do ciclo e do silêncio. Muitas mulheres e homens modernos se identificam com essa imagem, não como sinal de escuridão, mas de libertação. As bruxas de ontem foram chamadas de hereges. As de hoje são terapeutas, buscadoras, espiritualistas, herdeiras de um legado que se recusou a morrer. Elas representam a reconexão com o mistério, com o feminino sagrado, com o poder da terra e da alma. E aqui entra uma dimensão espiritualista fundamental. A bruxaria, para muitos dos que a praticam hoje, não é uma religião, mas uma filosofia de vida. É um caminho de autoconhecimento, de harmonia com os elementos, de trabalho com energia e intenção. Não se trata de controle, mas de comunhão. A bruxa contemporânea não faz feitiços para dominar, mas para equilibrar. Não lança maldições, mas bênçãos. Usa velas, ervas, palavras e gestos como ferramentas simbólicas para transformar a si mesma e o mundo à sua volta. É um arquétipo de liberdade interior. Reverenciar essa ancestralidade não é um convite à superstição, mas à reconexão. É lembrar que o saber não pertence apenas aos livros, mas também à vivência. Que a espiritualidade pode ser sentida no corpo, na terra, na relação com o invisível. E que a verdadeira iniciação começa quando abandonamos o medo e nos abrimos ao mistério. Ao olharmos para trás com mais sensibilidade, percebemos que aquelas mulheres queimadas não foram apenas vítimas. Foram portadoras de um saber profundo, silenciado por séculos, mas que sobreviveu nos sussurros, nas rezas, nas receitas, nos sonhos, e hoje retorna com força. Talvez seja por isso que, mesmo depois de tudo, a bruxa nunca deixou de nos fascinar, porque ela representa algo que vive em cada um de nós, o desejo de ser livre, inteiro, conectado com o sagrado da vida. Se esse vídeo falou com você, inscreva-se no canal e deixe um comentário com a sua visão sobre o tema. Você vê as bruxas como vítimas, rebeldes, curandeiras ou iniciadas? Vamos conversar nos comentários. E no próximo vídeo vamos aprofundar ainda mais nossa jornada espiritual com um tema provocador. O que é mais perigoso, a ignorância espiritual ou o fanatismo religioso? Te espero lá para mais uma reflexão profunda no caminho da Lua.